E aí galera, BH aqui para mais um vídeo no canal Mediancap, sejam bem-vindos. E hoje o tão esperado vídeo do Cogos no Spotnix. Para quem não sabe, eu vou dar uma contextualizada antes da gente assistir esse vídeo. O Spotnix é um canal no YouTube que tem vídeos muito criativos e dessa vez eles pegaram um antropólogo. O que seria um antropólogo? É uma pessoa que estuda as interações humanas e as evoluções culturais na sociedade. E esse antropólogo ele tinha que ficar sentado na Avenida Paulista defendendo o argumento de que homens têm privilégios na sociedade. Qualquer pessoa que passasse na rua poderia sentar e tentar refutar esse antropólogo. E o vídeo seria isso. E graças ao nosso bom Deus, como diria Paulo Cogos, o destino levou ele até esse momento e nós temos uma maravilhosa cena de entretenimento que é o Paulo Cogos discutindo com esse antropólogo sobre a questão de homens têm privilégios na sociedade. Então essa é a contextualização do vídeo, eu vou deixar ele rolar o comecinho para vocês entenderem um pouco e depois eu vou pulando direto para a parte do Cogos, que é o que realmente nos interessa aqui, apesar dos outros entrevistados terem dado bons argumentos. Eu também pauso e dou a minha opinião sobre essa discussão de homens têm privilégio na sociedade. Vocês vão entender já já. Olá, eu sou Vinícius Rodrigues, antropólogo, e vim aqui para Paulista com o pessoal do Spotnik para fazer uma provocação para os transeuntes aqui. A gente veio para conversar sobre privilégio. O homem tem privilégios na nossa sociedade? Eu quero que os participantes mudem minha opinião, porque eu acho que sim. É isso. Então antes de começar, eu já vou fingir que eu sentei na cadeira ali. Homens têm privilégios na sociedade? Primeiro eu vou perguntar qual é a relevância dessa discussão, a menos que você considere que o coletivismo é uma coisa importante, o que eu discordo. Primeiro você tem que definir o que são privilégios. Eu posso falar que pessoas altas têm privilégios para jogar basquete, mas isso é relevante? Eu devo criar uma guerra, uma cisânia, como diz Paulo Cogos, uma confusão entre pessoas altas e pessoas baixas, só porque pessoas altas têm atributos físicos que as beneficiam em alguns esportes? Então, o ponto que eu quero chegar é que as pessoas têm diferenças e individualidades. Então, você não precisa coletivizar homens têm privilégios nisso. É a mesma coisa que eu coletivizar. Pessoas altas têm privilégio nisso, mulheres bonitas têm privilégio nisso. Eu não preciso reunir essas pessoas com características comuns em grupos e fazer elas guerrearem contra a sociedade. Então, você definir homens com alguns privilégios, você pode até encontrar algumas características físicas que vão ser traços comuns entre os homens que deem algumas certas vantagens. Mas você não precisa ficar discutindo isso em um aspecto coletivista, porque o que importa é cada indivíduo e suas diferenças e suas características. Um homem pode ter um suposto privilégio para outro homem. Por exemplo, um homem mais rápido tem um privilégio para um homem mais lento. Então você não precisa usar esse negócio de homens têm vantagem sobre mulheres. Isso só serve para causar discórdia social. E é isso. É isso que eu diria nessa discussão. Então, bora ouvir a galera. Melissa, eu acredito que os homens têm um lugar de privilégio na nossa sociedade. Você me convence o contrário? Eu acredito justamente no oposto disso. Eu penso que o privilégio, na verdade, é uma vantagem que você leva por ter uma determinada condição. Eu tenho um privilégio em relação a você. Eu me aposento 5 anos antes de você. Eu trabalho menos, contribuo menos e me aposento em igualdade de salário, porque o teto da Previdência é igual para homens e mulheres, né? O mínimo da Previdência também é igual para homens e mulheres. Então, se nós tivermos o mesmo tempo de contribuição, respeitados as nossas diferenças, eu, 5 anos antes de você, vou me aposentar. Isso é um privilégio, na verdade. Então, ó, o argumento dessa moça, ele tá certo, mas ele também prova o meu ponto, que é a irrelevância de se discutir isso, visto que nós não devemos olhar tudo por um espectro coletivista, e sim por um espectro individualista. O que ela está dizendo é que as mulheres elas têm privilégios jurídicos frente aos homens, o que é uma verdade, porque como é o Estado que faz as leis, ele pega e beneficia as mulheres em alguns momentos, como por exemplo, lei do feminicídio, onde você matar uma mulher é mais grave do que se matar um homem, o que é ridículo, muda 2 pesos, 2 medidas para uma questão de vida, o que é ridículo, cada vida tem que ter o mesmo valor, né? E outra coisa, que ela falou da previdência, as mulheres têm
uma vantagem jurídica de poderem se aposentar mais cedo. Então essas coisas realmente são privilégios femininos, mas eu acho que nós não devemos ver isso como privilégios femininos numa questão, não numa questão social, eles são realmente, mas é uma questão, que é um problema vindo da lógica de se existir um Estado. O Estado, ele cria esses privilégios, então não é uma questão que você precisa coletivizar isso. O que nós precisamos fazer é descentralizar a criação das leis para que nós não tenhamos o Estado fomentando essa guerra dos sexos e criando discórdia entre os dois sexos. Na verdade, eu tenho um privilégio. Eu acho que quem tem privilégio na nossa sociedade são as mulheres. Por quê? Tá, eu vou pular para a parte do Cogos, vamos deixar esse cara aqui de lado, ele entra aqui. Participação, mas eu discordo de você. Eu não acho que os homens sejam privilegiados, pelo menos não institucionalmente. Eu acredito que primeiro nós temos que fazer uma diferença entre a natureza e as instituições. E num sentido natural, talvez os homens tenham o privilégio da força física, que em média é maior. Então, por isso que as mulheres dependem muito da civilização, de superar o estado de barbárie para chegar no nível de civilização. Mas para chegar nisso é preciso ter cooperação, harmonia. E a guerra dos sexos, que vários lados do debate promovem, as feministas principalmente, faz com que as mulheres percam um apoio, que é a cooperação com o sexo masculino. Como promover essa divisão? Aí que entra a questão de discriminar o homem. Ao discriminar o homem, cria-se uma cisânia, cria-se um obstáculo intransponível, que vai realmente prejudicar os homens no curto prazo, mas vai prejudicar toda a civilização no longo prazo e, portanto, principalmente as mulheres. Então eu sou contra essa divisão. Os homens são privilegiados, não as mulheres que são. Nós deveríamos estar unidos contra os verdadeiros opressores. As mulheres estudam cerca de 10% mais que os homens, elas têm uma formação superior, universitária muito maior que a dos homens. Só que ainda assim, quando a gente transpõe isso para o mercado de trabalho, os homens ganham muito mais do que as mulheres. O salário médio de um homem é de R$ 2.300, o salário médio de uma mulher é de R$ 1.700. Você não acha que tem um privilégio do homem, mesmo estudando menos, ganhar mais? Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque quando esses dados são feitos, eles são tirados a partir de uma estatística que mede todas as mulheres comparadas com todos os homens. Mas se você for ver, os homens se interessam mais por profissões de risco e por profissões que lidam com coisas ao invés de pessoas. E normalmente todas as profissões que lidam com coisas ao invés de pessoas tendem a ter um salário maior. Então o homem, às vezes, ele tem uma tendência natural a ser um engenheiro, enquanto a mulher tem uma tendência natural a ser uma psicóloga. Não que isso não seja importante, mas eu acho que essa disparidade de salário advém disso. Vou te dar um exemplo. Eu deixei esse argumento aqui do roqueiro porque ele mandou muito bem, mas vamos lá para o próximo do Cogos. Durante a década de 60, 70, com o discurso da liberação sexual, o relatório Kingsley, tudo aquilo que dizia que a mulher devia se liberar, sair com quem ela quisesse, o resultado disso foi que a mulher foi para o mercado de trabalho, mas o poder de compra, a qualidade de vida da família manteve-se igual ou pior, porque o governo aproveitou para aumentar os impostos e taxar toda essa renda extra. Todo esse discurso encerra em si talvez o que há de mais machista no discurso, que é dizer que o mercado de trabalho, as finanças, os espaços públicos são superiores ao lar e à família. Para mim não tem nada mais sublime, mais belo do que a família e o lar, que é uma coisa que só a mulher consegue fazer. E existem mulheres que conseguem ser tão competentes ou mais que os homens no resto, na área financeira, militar, empresarial, política. Aí que tá, essas mulheres precisam do mercado livre, porque toda vez que houver uma política afirmativa, nós vamos causar um viés na nossa observação do mercado, como se as mulheres realmente só ocupassem esses espaços por algum tipo de concessão, de intervenção estatal, sendo que as mulheres que são competentes por si mesmas, não por causa de uma ação afirmativa, precisam ter a chance de demonstrar isso. Então eu não acho que o governo devia impor uma política salarial igualitária. Os salários são preços no mercado que deveriam flutuar livremente na economia. Hoje existem intervenções do governo que tornam o custo de contratar uma mulher proibitivo para o empresário. Ah, tem licença isso, licença aquilo, privilégios, mais privilégios, mais privilégios. Simplesmente o empresário não vai querer contratar. E aí a mulher vai ficar subprecificada. Essa subprecificação se reflete em salários menores. Deixa o salário rolar. Se a mulher quiser ser dona de casa, parabéns para ela. Se ela quiser entrar no mercado de trabalho, o mercado tem que estar livre para poder acolhê-la. É isso.
essa diferença não pode ser chamada de um privilégio daquele que decide, daquele que tem o poder de inferir na vida do outro? Eu acredito que não, porque a mulher ela só pode ser empoderada na sociedade porque tem um policial dando apoio, tem homens lutando pela liberdade. A mulher ela não tem força, cara, não adianta. Então, quando você tem homens saudáveis na sociedade, a mulher naturalmente se empodera, mas eu não acho que isso seja um fator assim tão preponderante, não. Pelo que eu percebo... Bom, vou pular para próxima parte do Cogos, mas todo mundo aqui deu argumentos legais, mas é que o vídeo deles tem 20 minutos e não vai dar tempo de assistir tudo aqui junto com vocês. Mas o link tá aí na descrição e quem quiser assistir, sinta-se à vontade. Eu acho que ela tem vocações diferentes e eu acho que as mulheres podem ocupar qualquer espaço que elas queiram, desde que elas sejam individualmente competentes. E muitas realmente são. Se houver algum empresário machista que não vai contratar uma mulher só porque ele é machista, por pura discriminação, ele vai perder uma trabalhadora qualificada por causa do preconceito dele e um empresário mais visionário vai contratá-la e vai ter lucro. E assim a economia se reajusta. Ele vai contratar uma mão de obra qualificada que está subprecificada. No mercado isso é uma operação praticamente de arbitragem. Então o mercado corrigiria isso. O problema não é um ou dois empresários machistas. O problema é realmente a intervenção do governo na economia que torna mais difícil contratar. E aí o empresário vai querer correr menos risco, ele vai querer contratar alguém que não engravide, alguém que não tenha licença maternidade. O que nós precisamos é acabar com a intervenção do governo na economia para que realmente as relações sociais reflitam a sua própria natureza. Se a mulher tem uma natureza maternal, ela cuida do filho e depois ela entra no mercado de trabalho livre. Deixa as relações sociais fluírem da maneira mais espontânea possível. Eu já vi... Então, isso que o Cogos falou, ele reflete muito nessa falácia da representatividade, que é o que os movimentos feministas vêm pregando muito por aí. Por exemplo, temos que ter 50% das mulheres CEOs das grandes empresas e 50% dos homens. Não, nós não temos. Nós temos que deixar o mercado e suas relações naturais colocarem as porcentagens que chegaram lá. Porque não interessa se nós temos 50% de mulheres aqui, 50% de homens lá, 50% de pessoas altas aqui, 50% de pessoas bonitas, pessoas feias. Não precisamos de representatividade, porque isso é coletivismo. Nós devemos deixar as pessoas e as relações individuais delas, colocarem elas onde elas chegaram. E não ficarmos fazendo políticas afirmativas, que é o que o Cogos falou no argumento anterior dele, que seria o governo pegar certas pessoas e colocar elas em cargos onde elas não chegariam naturalmente, só para essas feministas olharem e falarem, olha que bonito, agora está de uma forma igualitária. Só que você perdeu a eficiência do mercado, você perdeu as qualidades que levariam uma pessoa realmente a estar lá. Você causou uma distorção e não é isso que nós queremos. Nós temos que deixar o mercado livre e desregulado para que as pessoas aloquem os lugares que elas devem alocar. Entenderam? Já ouvi... Vamos pro próximo ponto do Cogos, é claro. Peraí que aqui tem um antropólogo supostamente tentando responder. É um espaço onde a gente não deve se manifestar, é a família do cara. Se a culpa é só do Estado, porque em países extremamente liberais, né, ou mais liberais que o Brasil, a gente ainda tem uma diferença de gênero tão grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país muito mais liberal que o Brasil, né? Nós somos um país com mais intervencionismo de Estado do que os Estados Unidos, e lá ainda existe uma diferença de gênero, de salário e de uma série de outras questões relacionadas a homem e mulher que são tão grandes. Se a culpa é só do Estado, qual que é? O que está faltando aí? Aí que tá, quando você fala em natureza, eu me refiro aqui à natureza ontológica. Uma coisa que transcende a própria biologia. Então não estou aqui me referindo a um estado natural, pré-civilizacional. E sim a uma natureza conforme o plano de Deus que nos fez. Ou você poderia dizer a maneira como as coisas são, como elas se comportam. Então quando nós fazemos uma cadeira ou desenvolvemos uma tecnologia de uma câmera, por exemplo, isso faz parte da nossa natureza inventiva, criativa, não vai contra a nossa natureza. É um processo evolutivo da civilização que é da natureza do homem. O problema é quando as nossas instituições, as nossas tradições ou o nosso comportamento vão contra uma natureza interna, uma natureza ontológica. Então, a ideia de jogar homem contra mulher é contra a natureza cooperativa dos dois sexos. E eu discordo de você também na questão biológica, porque eu acho que existem diferenças biológicas, psicológicas, profundas entre homens e mulheres, que não os tornam inferior ou superior, e sim diferentes. Então, a mulher ela tem uma conformação física diferente do homem. Isso não significa que está certo impedir a mulher de trabalhar, impedir a mulher de se desenvolver fisicamente. Eu, inclusive, sou a favor de uma educação física e militar para crianças, para que elas consigam se defender. Homens e mulheres deviam aprender a usar armas
para se defender do totalitarismo, para se defender de bandidos. Então, o meu ponto é que o indivíduo tem que ter a liberdade de exercer aquilo que é particular seu. Se for uma família onde... Exatamente, o indivíduo ele deve ter a liberdade de exercer o que é particular seu, independente de pertencer a um grupo de mulheres ou de homens ou qualquer grupo social. Cogos, cadê você? Ele não volta mais no final. Sério que não tem mais o Cogos? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu não achei mais o Cogos aqui, eu achei que tinha algum argumento dele. Eu sei que ele gravou um vídeo falando sobre esse do Spotnix, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. A última consideração que ele falou que os Estados Unidos, ele tem menos Estado e ele é mais liberal que o Brasil, então isso refutaria o que o Cogos falou, que na verdade a culpa é do Estado, mas claro que não, os Estados Unidos tem um Estado altamente intervencionista em questões afirmativas, passou por vários governos democratas, então não, esse argumento não é válido, o Estado americano é completamente interventor nessas questões. E o argumento final que eu quero dizer é que as pessoas são diferentes, não tem essa questão de privilégio por grupo social. Mulheres bonitas, por exemplo, são as pessoas mais privilegiadas da sociedade, porque elas são bonitas, elas podem praticamente fazer o que elas quiserem, elas dominam. É brincadeiras à parte, mas as pessoas têm que ser vistas pelas suas individualidades. E fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui embaixo algum outro vídeo para eu reagir, e é isso, até a próxima.